Então vamos lá, pessoal. Vou começar agora o compartilhamento da tela, então. Vocês estão vendo ali a tela do meu computador? Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim? Beleza, então. Então, antes de tudo, vamos mostrar como que a gente vai fazer para a gente poder abrir o Discord, tá? Então, para quem não sabe abrir o Discord, a gente vai fazer assim, ó. Lá no Google, vocês estão vendo a tela do Google, né? Que eu estou em telas diferentes, aí vocês vão me ajudando. Lá no Google vocês vão digitar lá Discord. Aí vai abrir lá o primeiro link aqui, ó, Discord, chat para comunidades e amigos. Cliquem lá. Aí abriu o site do Discord. Vocês podem baixar e instalar o aplicativo, ou vocês podem abrir o Discord no navegador direto, tá? Aqui vocês vão colocar o nome do usuário de vocês. Eu não lembro o meu. Deixa eu tentar colocar aqui. Não vou lembrar o meu nome de usuário. Deixa eu vir aqui no entrar para ver se... Aqui, vai lá no entrar então, ó. Pelo e-mail da... eu não sei minha senha. Foi. Então tá lá, ó. Vai abrir o site do Discord, certo? Lá na lateralzinha tem o nosso grupo do ES, da Engenharia de Software do IFPR. Abrindo lá o ES, a gente tem lá o canal de texto aqui em cima, ó, canais de texto. Então, Técnico Algoritmos 2, é aqui que a gente pode digitar as coisas, colocar código, fazer pergunta, tá? E daí lá embaixo tem aqui, ó, canais de voz. É só vir aqui em Técnico Algoritmos 2, ó. Quando a gente clica aqui, então ele vai permitir com que eu fale com vocês, tá? Então todo mundo vai entrar aqui e quando eu estiver compartilhando uma tela, vai aparecer um monitorzinho aqui. É só clicar lá que vocês conseguem acessar a minha tela. Tá bom? Facinho trabalhar com o Discord. Certo? Como que eu faço para sair agora disso? Eu uso o aplicativo. Ó, só Clica na fechar. engrenagem ali, professor. Só fechar já resolve o problema. Tá Se não me engano, bom? ele fica aberto daí. Se Oi? você abrir o Discord novo. Não entendi. Se você abrir o Discord novo, ele vai ficar aberto na tua conta daí. Ah, sim, mas aí eu estou no meu navegador, não tem problema não. Não precisa digitar daí a senha de novo, né? Tá bom? Então quem não sabe usar, quem não tem ele instalado, não precisa instalar nada. É só abrir o site, igual vocês estão fazendo com o Meet aqui, tá? Só abrir o site do Discord que tudo se resolve. Tá bom? Bom, então vamos começar o nosso encontro. Vocês estão vendo a minha tela ali, né? Estão enxergando lá? Sim, minha apresentação? Então a gente vai dar início ao nosso encontro de hoje, nossa disciplina de Algoritmos e Linguagem de Programação 2, tá? E no dia de hoje, 12/8/2020. Beleza? Bom, vamos começar falando sobre a revisão no nosso conteúdo, seguindo o material que eu passei para vocês. No nosso último bloco, a gente trabalhou com modularização de códigos, né? O que em Java a gente chama de métodos, tá? Mas lá na disciplina de algoritmos, eles trabalham com dois nomes diferentes, que são os procedimentos e também as funções. E a gente viu também que a gente pode passar parâmetros para esse bloco de instruções, né? O que seria então um procedimento? Um procedimento significa dividir o nosso algoritmo em várias partes. Tá? Então eu não vou ter lá no meu método main um algoritmo gigantão. Então eu vou separar o meu algoritmo
eu vou separar o meu algoritmo em diversas partes, tá? O que acontece quando eu separo o meu algoritmo em diversos blocos? Eu evito ter que digitar o mesmo código várias vezes dentro do meu algoritmo, né? E também é mais fácil para eu manter o meu algoritmo, fazer a manutenção dele. Como assim é mais fácil? Se eu tenho um bloco responsável só por exibir informações na tela, e está dando erro no meu algoritmo na hora de exibir a informação na tela, então eu sei exatamente aonde é que está o meu erro. Eu não preciso olhar todo o meu algoritmo. Eu vou direto naquele procedimento que faz aquele trabalho e eu posso mexer só ali. É mais fácil de corrigir o meu algoritmo. Tá? E todo procedimento ele tem um nome. Tá? Todo procedimento tem um nome. Então, aquele nome que eu dei para aquele conjunto de instruções é o que eu vou ter que usar para chamar a execução daquele procedimento. Tudo bem? Então, quando é que eu vou usar procedimentos? Eu vou usar os procedimentos quando eu tenho que executar um conjunto de instruções, né, um bloco de instruções, mas eu não preciso de nenhum tipo de resposta daquele bloco de instruções. Então é uma sequência de comandinhos que vão ser executados, terminou de executar, tudo bem, eu não preciso de nenhum tipo de resultado daquilo lá. Tá? Então, por exemplo, apresentar uma mensagem na tela. Quando eu vou apresentar uma mensagem na tela, aquilo lá não tem um resultado. Eu mando exibir na tela, o computador exibe lá a mensagem na tela e acabou. Eu não preciso do valor daquela apresentação do resultado na tela. Né? Então eu tenho um procedimento. Ou então, por exemplo, exibe um menu na tela do computador. Eu só estou exibindo aquele menu. Eu não preciso de nenhum resultado. Eu não falei assim, ó, usuário, digita lá uma opção do menu. Né? Então, se eu só quero exibir né, aquele menu na tela, eu não tenho um resultado. Então, é um procedimento. Se eu falo para vocês assim, olha, faça um procedimento que calcule alguma coisa e já apresente o resultado na tela do usuário. Né? Então, eu vou lá, mando lá o cálculo ser executado, o valor lá, o resultado já foi exibido na tela e eu não preciso daquele valor para mais nada. Né? Então, nesses casos, eu vou usar o procedimento, quando eu não preciso de nenhum tipo de resposta. Tá? Então, aqui nesse slide, a gente tem um exemplo da chamada do procedimento, que é esse em azul, a chamada do procedimento, e aqui no quadrinho amarelo eu tenho a declaração do meu procedimento. Então, a gente tem que observar, para quem não entendeu direito essa parte da matéria, reparem como que eu chamo esse procedimento aqui. Eu só coloquei o nome do meu procedimento. Olha lá, ó, meu procedimento, conjunto de parênteses. Então, olha o nome do meu procedimento aqui, ó, meu procedimento, parênteses. Repare que essa chamada aqui é exatamente igual a essa chamada aqui. O nome, tá? O nome do meu procedimento tem que ser exatamente igual ao nome que eu dei para ele. E por ser um procedimento, eu preciso usar a palavrinha void. Então, quando eu coloquei void meu procedimento, eu criei um procedimento, então na hora de chamar eu só coloco o nome dele. Quando ele encontrar essa instrução aqui, ele sabe que é um procedimento, ele vai lá, executa o conjunto de instruções que tiver aqui no meio, terminou de executar esse conjunto de instruções, ele volta aqui para cima e o meu algoritmo continua a ser executado. Tá bom? Então, esse é o procedimento. Aqui nesse exemplo, eu tenho lá um plano, né? E um robozinho que tem que andar nesse plano. O meu robozinho, ele tem 4 direções. Então, ele pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ir para a direita ou ele pode ir para a esquerda. Então, aqui eu implementei essas ações, né, esses procedimentos. Então, eu tenho ir para a direita, ir para cima, ir para a esquerda, ir para baixo. Beleza, tenho isso aqui definido. Aí, lá no meu algoritmo, eu coloquei assim, ó, ir para a direita, ir para cima.
ir para a direita, ir para cima, ir para a esquerda. Quando eu executar esse meu algoritmo, aonde é que o robô vai estar? Então vamos imaginar que ele anda uma casinha só cada vez que eu chamo o meu procedimento. Primeiro, ir para a direita. O robô está aqui, então veio para essa casinha aqui. O segundo é ir para cima, então ele vai subir. O próximo é ir para a direita, então ele vai vir para essa casinha. O próximo é ir para cima, então ele vai vir para essa casinha. E o próximo é ir para a esquerda, então ele vai vir para essa casinha aqui e o meu algoritmo terminou. Então, onde o robô vai estar? O robô vai estar nessa casinha aqui, ó. Tá? Reparem que eu estou chamando um conjunto de procedimentos. Ó, eu só coloquei o nome dele com os parênteses, certo? Quando eu coloquei o nome dele com os parênteses, ele foi lá no meu procedimento e executou ele. Terminou de executar, voltou lá e continua. Próximo, ir para cima, ir cima. Veio aqui, executou, voltou. Próximo, ir para a direita. Veio nesse aqui, executou, voltou. Próximo, ir cima. Veio aqui, executou, voltou. Próximo, ir para a esquerda. Então ele vai lá, ir esquerda, executou, voltou e terminou meu algoritmo. Tá? Bom, também falando sobre funções, as funções são iguaizinhos aos procedimentos, né? É um bloco de instruções, tá? Esse bloco de instruções tem um nome. Para que a gente usa? Também para evitar repetição de código, também facilita a manutenção do nosso código, mas nós temos uma grande diferença. As funções, elas possuem um valor, então elas precisam de um resultado. Os procedimentos não têm resultado. As funções, elas têm valor. Elas possuem um resultado. Então essa daqui é a grande diferença de uma função para um procedimento, tá? Então, quando é que eu vou usar as funções? Quando eu preciso de um valor. Então eu vou lá calcular alguma coisa e eu preciso daquele resultado para fazer alguma coisa. Tá? Então toda vez que eu precisar de um valor, eu vou usar uma função e não um procedimento. Tá? Então, por exemplo, eu preciso calcular a soma de 2 números ou de 3 números, e daí o resultado daquele cálculo eu vou fazer alguma coisa com ele. Então eu preciso usar uma função. Por que uma função? Porque ele vai fazer o cálculo e vai me devolver o resultado. Então, por exemplo, eu peço para você assim, ó, quanto é 2 mais 2? Você vai me dar como resposta 4. E agora eu sei o que eu vou fazer com aquele 4. Tá? Então, nesse caso, quando você me fornece um resultado, eu tenho uma função. Tá? Vou digitar um valor. Você digitou lá o valor no teclado. Então, eu vou precisar desse valor que você digitou. Então, é uma função. Tá bom? Então, toda vez que eu precisar de um valor, é uma função. Quando eu não precisar de um valor, é um procedimento. Tá? Aqui a gente tem a representação da chamada da função para a declaração da função. Tá bom? Olha só a diferença. No procedimento, eu só tinha o nome. Na função, não. Eu estou fazendo alguma coisa com esse valor. Olha lá, ó. Então, eu tenho a minha variável x, int x igual a minha função. Então, int x é igual a um valor. Tá? Como minha função tem um valor, eu vou usar esse valor aqui para atribuir para x. Tá? E não pode ser void. Tá? Então, se é void, é procedimento. Se é qualquer coisa diferente de void, aí é função. Tá? Então, só de olhar para o nosso código, se for void, a gente já sabe que é um procedimento e que na hora de chamar eu só vou colocar o nome. Se for diferente de void, alguém vai receber o valor daquela função. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui que a minha variável x ela é uma variável inteira. Int x, então x é um inteiro. Se a minha variável x é um número inteiro, então a minha função também tem que ser um valor inteiro. Tá? Então, se a minha função deve ser um valor inteiro, eu sei que na hora de programar ela vai ter que ter o int aqui.
Então, int x, então eu tenho int minha função. Tá bom? Então, se a minha variável é inteira e ela está recebendo o valor da função, então aquela função ela teve que ser programada com um int. Tá? Mas como é que eu dou o valor para essa função aqui? Como é que eu falo quanto vale minha função? Para eu falar quanto vale a minha função, eu vou usar o comandinho return. E na frente, quanto é que vale a minha função. Nesse caso, quanto vale a função minha função? A minha função, ela vale 10. Eu disse que o valor da minha função é 10. Olha lá, ó, return 10. Então, o comando return ele é usado para falar qual é o valor dessa função. Tá bom? Então, lá na função, quando é void, eu não tenho return. Quando é qualquer coisa diferente de void, eu preciso do comandinho return para falar quanto vale tudo isso daqui. Tá bom? Então, olha só o que aconteceu quando eu coloquei o comandinho return. Eu falo que acabou de executar o meu procedimento e voltou lá em cima. Quanto vale minha função mesmo? Minha função vale 10. Esse é o valor da minha função. Então, eu sei que a minha variável x, ela vale 10. Tá? Então, é a mesma coisa de eu falar assim, ó, int x igual a 10. Qual é o valor de x? É 10. Então, eu falei que int x igual a minha função. Quanto vale minha função? Minha função vale 10. 10 é o valor da minha função. Então, eu sei que x vale 10. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. E eu quero que vocês me respondam. Qual dessas duas instruções é um procedimento e qual dessas duas instruções é uma função? Abram o microfone aí e falam comigo que eu não estou vendo a tela do Meet. Esse primeiro aqui, ó, alguém se arrisca? Isso aqui é um procedimento, isso aqui é uma função? Seria uma função? Exatamente. Por que ela é uma função? Sabe me explicar? Porque ela precisa de um valor, double Z. Exatamente. Eu estou falando que o z é igual a um valor. Se é igual a um valor, eu sei que isso daqui é uma função. Qual é o tipo dessa função aqui? O que ela retorna? Qual é o tipo de valor dessa função aqui? É double. É double, exatamente. Então, na hora de criar, double ler sensor. Por que tem que ser double? Porque esse valor dela está sendo atribuído a z, e z é um double, então ela tem que ser um double também. Tá bom? E esse daqui, quem vai se arriscar agora? Falam para mim se exibir mensagem é um procedimento ou uma função. Procedimento? Isso, é um procedimento. Por que é um procedimento? Porque ele não precisa de uma variável, um valor. Isso, eu não estou usando para nada, né? Eu só chamei ela. Foi lá, executou e terminou a execução. Tá? Não guardei numa variável, não exibi num system.out.println nenhum valor. Eu só chamei, né? Chamei, ele foi lá e executou. Então, eu tenho que isso daqui é uma função e eu tenho que isso daqui é um procedimento. Reparem que só de olhar a gente já sabe, ó. Se o z está recebendo um valor, então eu sei que isso aqui é uma função. E se eu estou somente chamando, eu sei que isso daqui é um procedimento. Tá bom? E agora estou na declaração do método. Quem sabe me dizer se isso aqui é um procedimento ou uma função? Procedimento? Por que é um procedimento? Não tem retorno? Não tem retorno e aqui a gente tem a palavrinha void. Void. Isso. Se é void, não tem return, né? Então, se é void, eu tenho um procedimento. Nesse daqui, então, eu tenho uma função, porque eu disse que ele é double, ele não é void, ele é double. Se ele é double, eu preciso do comandinho return e esse valor tem que ser um double, né? Ó, eu preciso falar que o valor desse meu bloco aqui tem que ser compatível. 78.9 é um valor double. Então, quanto vale ler sensor? 78.9. Tá? Então, eu tenho que esse daqui é um procedimento
e esse daqui é uma função. Quando a gente usa procedimentos e funções, a gente também tem o conceito de parâmetros. Então, a gente passa parâmetros para os nossos procedimentos e para as nossas funções. Tá? O que são parâmetros? Parâmetros são variáveis que a gente vai declarar lá dentro dos parênteses, lá na hora que a gente cria a nossa função ou o nosso procedimento. Tá? A gente chama essas variáveis de variáveis locais. Por que a gente chama de variáveis locais? Porque essas variáveis elas só existem durante a execução daquele bloquinho de instruções. Acabou de executar, aquelas variáveis param, elas nem existem mais. Tá? Então, chamei, aquela variável é criada, aquele bloco de instrução é executado, terminou de executar, aquelas variáveis deixam de existir. Tá? E para que aquele procedimento ou aquela função possa ser executada, eles precisam daqueles valores. Tá? Então, é como se fosse uma entrada de dados. Eu forneço aqueles valores para que aquele conjunto de instrução possa ser executado. Tá? Aqui nós temos um exemplo. Ó. Int x é igual a função somar. Então, eu sei que a minha variável é int, x é int, então a função somar também tem que ser um valor int. Né? Bom, o que aconteceu aqui? Reparem que eu tenho 3 parâmetros aqui dentro da minha função somar. Então, eu tenho a minha variável a, vírgula. Eu separo as variáveis aqui por vírgula, tá? Porque é uma lista. Tenho a variável a, tenho a variável b e tenho a variável c. As 3 são inteiras. Tá bom? Então, para que a minha função somar possa ser executada, eu preciso de 3 números inteiros. Se eu não tiver esses números, eu não tenho como executar essa função. Tá bom? Então, vamos lá. Quando eu for chamar a minha função somar, como ela precisa de 3 valores, então eu vou ter que fornecer esses 3 valores. Reparem que o primeiro é um inteiro, o segundo, nesse caso, é um inteiro, e o terceiro também é um inteiro. Se aqui tivesse tipos diferentes, aqui também a lista precisa ser de tipos diferentes, tá? Tem que ser igualzinho você declarou aqui dentro. Então, nesse caso, o primeiro valor que eu forneci foi lá para a primeira variável. O segundo valor que eu forneci foi lá para a segunda variável. E o terceiro valor que eu forneci foi lá para a terceira variável. Tá? Então, quanto vale a variável a? Ela vale 10, que foi o valor que eu mandei aqui para esse parâmetro. Quanto vale a variável b? A variável b, ó, ela recebeu o número 20. Então, para executar isso daqui, o b vai valer 20. E quanto vale a variável c? Para executar essa função, a variável c vale 30. Então, eu fui lá, calculei a mais b mais c. Então, eu calculei 10 mais 20 dá 30, e o 30 mais 30 dá 60. E eu disse que ele retorna esse valor. Então, quanto vale função somar neste caso? Eu sei que a função somar, passando 10, 20 e 30, eu sei que a função somar vale 60. Né? Então, este é o valor da função somar com 10, 20 e 30. Então, eu tenho que a variável x ela vai receber o valor 60. Tá? Então, aqui eu tenho a passagem de parâmetros para os meus procedimentos e para as minhas funções. Então, toda vez que para executar o meu procedimento ou a minha função, eu preciso de algum valor, eu vou fornecer esses valores dentro dos parênteses, tá? Mas na hora de programar ela, lá na hora de declarar o meu procedimento, a minha função, eu vou ter que declarar variáveis lá dentro. E essas variáveis vão receber esses valores que eu vou mandar para elas. Tá bom? Bom, isso daqui foi o que a gente viu no nosso bloco passado. Daí a gente teve lá o nosso desafio, né? Os exercícios para vocês resolverem. Nesse bloco, a gente começa a estudar sobre as estruturas de dados homogêneas unidimensionais, que a gente chama popularmente de vetores.
tá? Então aqui já é uma matéria nova. A gente começou a falar sobre isso, né, antes da quarentena, mas a gente não terminou, tá? O que são vetores? Vetores são variáveis que podem guardar mais de um valor, tá? Então eu vou ter lá uma variável só. Dentro dessa variável eu vou ter muitos valores, ou nenhum, né? O meu vetor pode estar vazio. Então se eu faço assim, int x, eu tenho que x tem um número só. Se eu falo que eu tenho um vetor de inteiros, eu posso ter vários valores dentro do x. E por que que ela é homogênea? Homogênea porque todos os valores que vão estar dentro da minha variável, eles vão ter exatamente o mesmo tipo. E por que que é unidimensional? Porque eu tenho apenas uma dimensão. E eu posso ter um multidimensional quando eu tenho várias dimensões. Tá bom? Mas nesse bloco a gente só vai trabalhar com unidimensional. Então, quando eu tenho uma estrutura unidimensional homogênea, a gente chama de vetores. Tá bom? Ou arrays unidimensionais. Tá? Aqui nós temos um exemplo, ó, de uma variável primitiva para uma variável do tipo vetor. Quando eu crio minha variável com int x, eu criei uma variável só. Então, o nome da minha variável é x, e o que é que o x vai guardar? Vai guardar um número inteiro. Então, o x pode ser 0, 1, 2, 3, 1000, 2000, menos 799, né? Mas é um número só por vez. Quando eu declaro a minha variável desse jeito aqui, ó, reparem que é igualzinho, só que eu coloquei o colchetes na frente do nome da variável. Então, toda vez que a minha variável tiver colchetes, eu sei que eu declarei um vetor de números inteiros. Então, nesse caso aqui, ó, uma variável primitiva, x armazena um número inteiro. Nesse caso aqui, x vai armazenar vários números inteiros. Por quê? Porque eu coloquei colchetes. Então é como se fosse uma lista de números aqui dentro, tá? Bom, nesse caso, ó, double y, uma variável y que tem um valor double. Double y com colchetes, então eu tenho vários números double aqui dentro. Então aqui eu tenho uma variável z, é um valor booleano. Aqui eu tenho uma lista de valores booleanos. Aqui eu tenho uma variável, um valor char. Aqui eu tenho uma lista de valores char. Aqui eu tenho uma variável string. E aqui eu tenho uma variável string, mas dentro dessa variável eu vou ter vários valores string. Então, se eu tenho uma variável normal, ela armazena um número só, um valor só. Se eu tenho uma variável com colchetes, eu sei que é um vetor. Então, lá dentro vai ter vários valores. Tá bom? Então, só de olhar a gente já sabe, ó, uma variável normal, uma variável vetor, do tipo vetor de inteiros. Tá bom? Então, é bem fácil, só de bater o olho a gente já sabe se é um tipo primitivo, uma variável normal, ou se é um conjunto de valores. Tá? Uma variável do tipo vetor de inteiros. Uma variável do tipo vetor de double. Uma variável do tipo vetor de booleanos. E por aí vai. Tá bom? Bom, quando eu for criar a minha variável do tipo vetor, eu preciso fornecer o tamanho desse vetor. O que significa fornecer o tamanho do meu vetor? O tamanho do meu vetor é quantos valores vão ter lá dentro da minha variável. Então, se eu tenho uma variável igual nesse anterior, int x, eu tenho um valor só lá dentro. Mas se eu tenho int x, que é um vetor, eu tenho que falar, ó, quantos valores vai ter lá dentro. Então, aqui eu criei minha variável x, que é um vetor de números inteiros. Mas eu não dei o tamanho dela. Então, eu nem posso usar essa variável ainda. Antes de eu usar ela, eu preciso falar que dentro do x vão ter 10 novos números inteiros, ou 20 novos números inteiros, ou 30 números inteiros. Então, como é que eu falo qual é o tamanho do meu vetor? Eu vou falar new. New é da linguagem Java, tá? Porque todo vetor é um objeto, e o objeto se cria com a palavrinha new. Vocês vão aprender isso lá no terceiro ano, tá?
Então eu vou colocar new int, ó, se o meu vetor é de inteiro, então eu tenho que colocar new int. E lá dentro dos colchetes na frente do int é o número de elementos. Então a minha variável x é um vetor e lá dentro vai ter 10 números inteiros. Se eu não quiser fazer isso em duas linhas, eu posso fazer de uma vez só, numa linha só de instrução. Criei o meu vetor x de números inteiros e lá dentro vão ter 10 números inteiros. Tá? Se eu quiser criar um vetor de strings, é só trocar aqui, ó, string x, colchetes, igual a new string, colchetes, o tamanho dele. Ah, se for um vetor de double, então double x, colchetes, igual a new double, dentro dos colchetes, o tamanho. Então é assim que eu crio o meu vetor. Então eu declaro o meu vetor e daí eu falo quantos valores vão ter lá dentro da minha variável. Tá? É bem facinho, né? O que tem de diferente? O colchetes, que diz que é uma lista, e isso daqui na frente. Ó. Eu falo que lá dentro vai ter novos 10 valores, novos 20 valores, novos 30 valores e por aí vai. Então aqui no meio eu vou fornecer o tamanho do meu vetor. Tá bom? Então, quando eu coloquei a minha instrução int x colchetes igual a new int dentro dos colchetes 10, eu falei que o x é um vetor que vão ter 10 números lá dentro. Então tá lá, ó, a variável x é um vetor de números inteiros, ó lá, ó. X é um vetor de números inteiros. E dentro da variável x haverão 10 números inteiros, tá lá, ó, o tamanho. Então, quando eu criei a minha variável x, ó, aqui no lado da esquerda, dentro da minha variável x vão ter 10 casinhas lá dentro. 10 posições para eu colocar valores lá dentro. Tá? Bom, beleza. Então, eu sei que uma variável normal guarda um valor. E eu sei que um vetor guarda vários valores. E esse vetor precisa ter um tamanho. Mas como é que eu faço quando eu quero acessar essa posição aqui, ó? Se ela é uma variável só, ela tem vários valores lá dentro. Como que eu faço para eu encontrar aquela casinha que eu quero? Para eu encontrar aquela casinha que eu quero, tem uma palavrinha específica que a gente usa, que é a palavrinha índice. Então, o índice do meu vetor. O que é o tal do índice do vetor? O índice ele é um número, tá? Um número que eu vou colocar lá dentro dos meus colchetes, tá? Então, tenho lá o meu colchete, que indica que é a minha lista, e é um número que eu vou colocar lá dentro. Para que serve esse número que eu vou colocar lá dentro? Ele serve para dar qual é a posição que eu estou tentando acessar dentro da minha variável. Então, me dá o endereço. Qual é o lugarzinho lá dentro daquelas casinhas do meu vetor que eu estou tentando acessar. Tá? Em relação à linguagem Java, que é o que a gente está usando aqui, a primeira posição ela é representada pelo índice 0. Tá? Então, o endereço da primeira casinha é 0. E o endereço da última casinha é sempre n-1, tá? Onde o n é o tamanho do meu vetor. Combinado? Como ele começa em 0, então eu tenho que 0 é a primeira casinha. Então, quando eu tenho a minha instrução, ó, int x, colchetes, igual a new int, colchetes com 10 lá dentro, eu falei que o meu vetor x foi criado contendo 10 números lá dentro. Então, o tamanho do meu vetor é 10. Então, tá lá, ó, a minha variável x foi criada e tem 10 posições lá dentro, 10 casinhas. Então, eu vou ter o índice, eu vou ter o endereço de cada uma das minhas casinhas. Então, a primeira casinha tem índice 0, a segunda casinha tem índice 1, terceira casinha tem índice 2, quarta casinha, índice 3, quinta casinha, índice 4, sexta, índice 5, sétima, índice 6, oitava tem índice 7, nona tem índice 8 e a décima casinha tem índice 9. Tá? Então, como eu começo a contar no 0, então o 0 é a primeira casinha, né? Por isso que eu vou até n-1. Tá? Então, se eu criei com 10, o endereço da minha última casinha vai ser 9. Tá bom?
Então, o índice é um valor que eu vou colocar dentro dos colchetes que indica qual é a posição dentro da minha variável que eu estou acessando. Tá bom? Então tá lá, ó. Como que eu vou acessar então valores dentro do meu vetor? Aqui eu criei o meu vetor, né? Ó, um vetor de inteiros chamado x e vai ter 10 números lá dentro. Então aqui está a minha variável x, tá os 10 casinhas lá dentro com seus respectivos índices. Quando eu falo que x no índice 3 recebe o número 80, o que aconteceu? Eu fui lá na minha variável x, que tem vários valores, encontrei o endereço 3, olha lá, ó, o índice 3, e lá dentro do índice 3, então, eu guardei o número 80. Tá? Então, aqui, ó, índice 0. Fui lá no x, no índice 0, e armazenei, né, atribuí a essa posição o número 5. Então, eu fui lá na variável x, no índice 0, e guardei lá dentro dessa casinha aqui o número 5. Outra instrução, o x na posição de endereço 9, no índice 9, guardou 123. Então, eu fui lá no x, encontrei a casinha de índice 9 e aqui eu vou colocar 3. Certo? Agora esse aqui, ó, x na posição 15. Eu estou colocando o número 3 na posição 15. Então, a gente vai lá na minha variável x, vou procurar a casinha de número 15, de índice 15. Opa, não existe. Não tem, porque ele tem de 0 a 9, né? São 10 valores. E agora? O que vai acontecer, galerinha? O que acontece quando eu tento acessar uma posição que não existe? Alguém sabe me dizer? Ninguém chuta aí? 0? Vai para o 0? Então vem para a primeira? Na Pode verdade, ser. o que vai acontecer? Quando eu estou tentando acessar uma posição que não existe, ele vai dar um erro, tá? Então, no seu algoritmo vai dar um erro, e esse erro se chama Array Index Out of Bounds Exception. Esse tamanhão aí de palavra mesmo, tá? Tem um Array Index Out of Bounds Exception. O que significa isso? Significa que nesse ponto do seu algoritmo ocorreu uma exceção, ou seja, um erro. Qual é o erro? O seu índice do array está fora do limite. Então, você está acessando uma posição que não existe. Então, toda vez que o seu algoritmo der um erro, e esse erro for Array Index Out of Bounds Exception, então você já sabe que em algum lugar do seu algoritmo, naquela linha ali que o seu compilador vai informar, você está acessando uma posição que não existe. Então, ali está o problema e você vai ter que corrigir aquele problema. Tá bom? Então, a gente só pode acessar posições cujos índices existem. Tá? Se eu acessar uma posição que não existe, vai dar esse tipo de erro aqui. Ó. Tá? Bom, da mesma forma que eu estou atribuindo valores para essas posições, eu também posso digitar no teclado valores para essas posições. Tá? Então, eu estou lá com o meu scanner, teclado igual a new scanner, tá? E eu criei o meu vetor x lá com 10 posições. Quando eu coloquei lá que o meu x na posição 3 vai receber alguma coisa digitada no teclado, o x é um vetor de inteiros, né? Então, eu só posso digitar números inteiros. O que acontece? O usuário vai lá no teclado numérico do computador, vai digitar um número. No exemplo, o cara digitou 5. Quando ele apertou Enter, o que aconteceu? Eu tenho que o x índice 3 é igual ao 5 que o cara digitou. Né? Então, ele vai lá no meu vetor x, na posição de endereço 3, o índice 3, e vai guardar lá na memória o número 5 que o usuário digitou.
tá? Então eu posso também ter valores digitados pelo usuário. Aqui eu coloquei o scanner, mas poderia usar o JOptionPane também, igual a gente usa nas nossas aulas, tá? Lembrando que ele precisa ser convertido para inteiro, porque o meu x é um vetor de números inteiros, tá? Então é assim que eu crio um vetor, é assim que eu atribuo valores no meu vetor, tá? Então, vamos praticar. Vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Então eu tenho lá o meu NetBeans, vou criar um novo projeto, é um projeto de uma aplicação em Java. Eu vou colocar aula algoritmos 2, aula 1, né? Aula 1, vou desmarcar porque eu não quero uma classe principal. Então, criei o meu projeto. Lá dentro do meu pacote de classes, eu vou criar lá, usando vetores, uma nova classe, certo? Criei lá minha nova classe. Vou aumentar aqui o tamanho da letra, certo? Então, tem o meu método principal lá dentro, certo? Vamos criar o meu vetor. Eu quero um vetor de strings, com 10 posições. Então, string nomes, colchetes, é igual a new string, colchetes, tá? Então, eu tenho o meu vetor com 10 posições lá dentro. Então, olha o que vai acontecer quando eu coloquei que o nomes na posição 2 é igual a Carolina. O que aconteceu aqui? Lá na posição 2 do meu vetor, recebeu o valor Carolina. Então, se eu for escrever na tela o nomes na posição 2, o que ele vai escrever na tela mesmo? Vai escrever Carolina? Carolina. Olha lá, escreveu Carolina. Que legal. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui que eu vou escrever 0. Fui lá no nomes na posição 0. O que tem lá dentro da posição 0? Estou exibindo na tela nomes na posição 0. O que tem lá dentro? Nada. Não tem nada. Então, olha lá, ó. Ele me apresentou nulo. Não tem nada lá dentro até o momento. Tá? Então, eu posso atribuir valores normalmente para o meu vetor. Olha o que vai acontecer quando eu coloquei nomes na posição 56 igual a Isadora. Olha o que vai acontecer quando eu for executar. Opa! Olha lá, ó. Uma exceção lá dentro do main, né? Ó. Qual é a exceção? Array, index, out of bounds, exception. Ou seja, foi uma exceção. O índice do array está fora do limite. Olha lá, eu estou tentando acessar o 56, ó. E não existe. Então ele está me falando que lá nessa linha aqui, ó, 7, é o que aconteceu esse erro. Tá? Então toda vez que vocês forem desenvolver algoritmos, provavelmente vocês vão ter esse problema aqui. Tá? Então quando você olhar, você já sabe, opa, tem um problema de índice de array. Então aí eu vou ter que verificar o meu código para descobrir aonde é que está o meu problema. Tá bom? Entendemos então como que eu crio o meu vetor? Posso colocar mensagem. Quer ver? Deixa eu colocar aqui o 2 de novo igual estava antes. Nome mais, vou exibir o valor que está lá no meu vetor nomes no índice 2. Igual a gente criava a mensagem, olha lá, ó. Nome, 2 pontos, espaço, né, ó. Nome, 2 pontos, espaço em branco para não ficar coladinho. E daí eu coloquei o valor da minha variável nomes no índice 2. Tá? Posso escrever mensagens normalmente. Tá? Posso também, ó, vou colocar aqui, ó, int. Vou colocar que ele vale 3 e o nomes no índice 3 vale 10. Aí eu vou colocar int soma, é o nomes 2 mais nomes 3.
E eu vou apresentar aqui soma. E vou exibir na tela o valor da variável soma. Olha o que eu fiz aqui. Eu criei um vetor... Opa, chamei de nomes. Vou colocar valores, né? Melhor. Porque é números inteiros. Tá lá, ó. Criei o meu vetor valores. Ele é um vetor de números inteiros, tem 10 posições lá dentro. Lá na posição de índice 2, eu coloquei o número 3. Lá na posição de índice 3, eu coloquei o número 10. Aí eu criei uma variável soma. Qual é o valor da minha variável soma? Eu fui lá no meu vetor valores no índice 2, que vale 3. E eu fui lá no meu vetor de índice valores no índice 3, que vale 10. Então, eu somei 3 mais 10, deu 13. Então, int soma igual a 13. Daí eu exibo na tela a mensagem soma 13. Tá? Então, aqui eu criei o meu vetor. Aqui eu posso atribuir valores para o meu vetor. Posso usar o meu vetor para fazer cálculos normalmente. Posso exibir os valores individualmente do meu vetor. Posso fazer o que eu quiser lá com o meu vetor, da mesma forma com que a gente trabalha nos nossos algoritmos. Tá? Mas só uma coisa para a gente comparar. Vamos colocar aqui, ó, public static void procedimento. Tá? Então, olha só. Reparem que eu posso ter a minha variável x. Tá? Como que eu uso isso? X igual a 10. Eu posso ter o meu vetor. Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso ter o meu vetor valores. Daí eu vou falar assim, ó. Valores. Vou colocar aqui em cima para a gente diferenciar, ó. Valores na posição 1 é igual a 10. E eu posso ter o meu procedimento. Então, vamos comparar essa linha daqui com essa linha daqui. Vamos comparar as três chamadas, ó. Reparem que aqui eu só tenho x, então ela é uma variável normal, né? Reparem que aqui eu tenho uma variável, mas eu tenho colchetes, então eu tenho um vetor. E repara que aqui eu também tenho um nome, mas ele é seguido de parênteses, então eu estou chamando um procedimento ou uma função. Então, vocês repararam que eu tenho x, x e x, ó, são nome de variável, nome de vetor, nome de procedimento ou função. Como que eu sei se é uma variável normal, se é um vetor ou se é uma chamada procedimento ou função? Se no nome está acompanhado de parênteses, eu tenho procedimento ou função. Se o nome estiver acompanhado de colchetes, eu tenho uma variável que é um vetor. E se eu tenho somente o nome, eu estou atribuindo o valor para uma variável comum. Repara que só de bater o olho a gente já sabe o que é uma coisa e o que é outra coisa. Tá? Beleza? Entendemos? Todo mundo Ô, entendeu? professor, Oi? se for usar o JOption Pane, por exemplo, para pedir os 10 valores para o usuário, tem que escrever ali as 10 linhas daquilo ou tem uma forma de simplificar Tem isso? uma forma de simplificar isso. Isso é a matéria da semana que vem, tá bom? Tá lá no nosso material que eu passei para vocês, está lá tudo explicadinho, aí vocês podem ler lá que a gente trata disso semana que vem, tá? Por causa do horário, que já são quase 11 horas. Tá? Os nossos encontros eles vão ter aí mais ou menos 1 hora de duração, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas eu posso falar que o meu valores na posição 1 vai ser igual jOptionPane.showInputDialog informe um valor. Só que vai dar erro. Por quê? Porque o jOptionPane é uma string. Então eu preciso converter integer.parseInt daquela string. Aí agora eu consigo digitar valores na caixinha gráfica. Tá? Olha lá, ó, criei o meu vetor valores, que tem 10 números lá dentro. E lá na posição 1,
eu vou digitar um valor, né? Lembrando que ele sempre começa a executar de dentro para fora. Então ele vai exibir uma caixinha de mensagem, informe um valor. Quando eu der OK, esse valor vai ser convertido para inteiro e vai ser armazenado no meu vetor, tá? Então tá lá, ó. Quando eu executar o meu programa, o que aconteceu? Ele mostrou a caixinha, né? Ó lá, ó. Informe um valor, que é o que eu coloquei aqui. Quando eu digitar o número 5 e der OK, então o valores no índice 1 vai receber 5, tá? Então, se eu quero digitar vários valores, eu vou ter que, por enquanto, fazer isso. Ó, agora eu vou digitar para o valor 2, agora eu vou digitar para o valor 3 e por aí vai, tá? Só adiantando, olha só o que vai acontecer. Aí é conteúdo da semana que vem. Vocês percebem que esse comando é igual a esse comando, é igual a esse comando, é igual a esse comando, só muda esse número que está aqui dentro? É igualzinho, né? Só muda esse valor. Então, o que eu posso fazer? Posso fazer um laço de repetição, que vai começar no 0, vai ter que ser menor que 10, né? Que é o tamanho do meu vetor, ó, que eu criei aqui. Então, ele vai de 0 a 9, que são os índices do meu vetor, e ele vai aumentando de 1 em 1. Então, quando eu colocar essa instrução aqui dentro e colocar cont aqui, ó, o que aconteceu? Ele vai executar isso com o cont 0, com o cont 1, com o cont 2, com o cont 3, 4, 5, 6, que é exatamente isso que eu fiz aqui em vários comandos, ó. E aí eu consigo diminuir. Então, se eu falo assim, informe o número de 500 alunos, você não vai colocar 500 linhas de código. Você coloca num for e manda fazer isso 500 vezes, tá? Então, simplifica a minha vida bastante. Respondido? Sim, sim. Tá? Pessoal, entendemos então o que são vetores? Só para recapitular. Vetor é uma variável normal, só que dentro dela vai ter uma lista de valores, né? Vão ter vários valores, tá bom? Todos os valores são exatamente do mesmo tipo. Então, se o meu vetor é de inteiro, todos os números são inteiros. Se o meu vetor é de ponto flutuante, todos os números são ponto flutuante, por aí vai, tá? Vetores a gente cria com colchetes e na hora de usar ele, a gente coloca o índice, que é a posição daquele valor que eu estou tentando acessar lá na memória do computador. Tá bom? Deixa eu colocar essa janelinha aqui, só para eu anotar as pessoas que estão na aula, né, que eu estou gravando, para a gente saber. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Perguntas? Não tem pergunta, Ana? Aproveitem para fazer pergunta. Ah, eu não lembro se eu tenho pergunta. Bom, Mas que aula legal. ó, o que vai acontecer? Como que é, Luan? Existe alguma forma mais simples de simplificar essa atribuição? A forma mais simples é essa daqui, tá? Ó, a gente coloca num laço de repetição e usa o contador como índice do meu vetor. Já que a variável que vai estar contando, né? Então eu uso ela aqui no índice. Então, quando o cont for 0, eu estou acessando valores 0. Quando o cont for 1, eu estou acessando valores 1. Quando o cont for 2, eu estou acessando valores 2. Quando o cont for 3, eu estou acessando valores 3. Tá? Então, é assim que a gente simplifica a leitura de todos os dados. Da mesma forma, quando eu quiser apresentar na tela vários valores, né? Ó, system com letra maiúscula, hein? System.out.println, ó lá, ó, valores. O que aconteceu? Eu exibi o meu vetor inteiro só num laço de repetição. Então, quando o cont for 0, ele vai escrever valores 0, do índice 0.
Voltou. Quando o conte for 1, ele vai exibir valores na posição 1. Quando o conte for 2, ele vai exibir valores na posição 2. E por aí vai. Tá? É assim que a gente simplifica a atribuição dos valores e a exibição dos valores. Mas isso aqui a gente vai tratar na semana que vem, tá? Só dei uma adiantada. Combinado? Ô, professor, Oi. você pretende fazer isso agora todas as quartas? Isso, nas quartas de manhã, das 10 às 11, a gente tem o nosso encontro, tá? E daí Uhum, a gente tem também na quarta tarde e na quinta tarde, da 1h30 às 2h30 da tarde, o nosso atendimento. Tá bom? ok. Então, atendimento Uhum, eu vou estar no Discord. Era bom vocês usarem o site ou instalar o aplicativo, aí vocês que decidem. O site não precisa instalar nada, né? É mais fácil porque lá a gente consegue, por exemplo, eu consigo pegar esse código e colocar lá e depois vocês acessarem, tá? Então, tipo assim, vou estudar amanhã, então eu não lembro o que o professor fez. Você vai lá, tá tudo registrado no histórico, fica bonitinho, formatado, tudo bonitinho, igual tá aqui. Tá? Por isso que eu quero usar o Discord com vocês. Tá essa bom? videoaula o senhor vai mandar no Moodle? Eu vou colocar lá no Moodle para vocês. Ok. Tá? Então vocês podem ver depois novamente. Combinado? Então, todas as quartas-feiras, às 10 horas, a gente tem uma aulinha aqui comigo. E quem precisar de ajuda para resolver os exercícios, né, na hora de estudar, ou também os desafios, compareçam aí no atendimento à tarde ou já deixa as perguntas prontas para o final da nossa aula. Combinado? Não esqueçam que na última semana do nosso bloco tem a provinha, tá? Lá pelo Moodle também. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode perguntar. Senão a gente finaliza por aqui. Bom, pessoal, então obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham entendido o que a gente explicou aqui. Pratiquem com os exercícios, tá? Vocês vão ver que cada tópico lá no material que eu forneci para vocês tem os exercícios para prática. Se vocês resolverem eles, vocês vão estar entendendo tudo aqui que a gente tem que estudar. Tá bom? Só resolver os exercícios que a gente aprende a nossa matéria. Qualquer coisa, entre em contato. Abraço a todos, se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, evitem sair na rua, tá bom? Então até de tarde ou semana que vem. Isso aí, Giovana, bebam água, muita água. Bebam bastante álcool. Não, isso não. Pessoal, um abraço então a todos. Até o nosso próximo encontro. Vou parar a gravação aqui, tá bom? Tchau.